pessoal, por que as teorias conspiratórias contra a vacina proliferam de forma tão rápida aqui na internet, né? E no mundo real, no WhatsApp, em rede social. E eu vou explicar para vocês a lógica que tem por trás disso, por que isso é comum e continuará sendo, né? Porque existem algumas características do nosso cérebro humano que faz algumas coisas trazerem e atraírem muito nossa atenção, mesmo que nosso lado racional saiba que aquilo é pouco provável, pouco possível de acontecer. Vamos lá só para vocês entenderem. Toda vez que a gente fala de vacina, qual a grande questão da vacina, que é algo contraintuitivo. O que é contraintuitivo? Imagine, você não sente nada e de repente você descobre a doença. É muito comum aqui na minha área, quando a gente fala de aneurisma no roto, meningioma pequeno, né? O paciente descobre a doença e ele fica meio que numa fase de negação, porque ele não sente nada e descobriu uma doença que não tem sintoma. Então é sempre difícil do processo de convencimento. No caso da vacina, isso é mais relevante ainda, porque a pessoa não tem nenhum exame mostrando que ela tem doença nenhuma. E na probabilidade dela ter uma doença, o médico vai, ou o pesquisador vai criar uma substância que aplicada nela vai fazer o corpo produzir anticorpos contra a doença que ela nem tem. Para caso ela tenha contato com aquela doença, ela tenha uma defesa. Tá vendo que é algo complexo de se entender? Você não sente nada, você não tem doença e de repente não tem nenhum exame dizendo que você tem nada, alguém vai inocular uma coisa para você. E isso é contraintuitivo naturalmente para todo mundo. Até porque quando você olha e você respondendo, né, esquece ciência, o sim ou não, você pergunta ao médico, uma vacina pode dar um mal-estar? Claro, quem nunca tomou uma vacina de gripe fica meio corpo mole, tem uma febrezinha. Imagine isso aplicado numa criança. Isso gera uma certa preocupação com todos os pais. E isso, historicamente, desde a criação da vacina, sempre foi um problema. Aqui no Brasil a gente teve revolta da vacina, os Estados Unidos sempre surgem grupos organizados falando anti-vacina, por causa desse problema que é realmente contraintuitivo. Mas o que acontece? A ciência, ela trabalha com o método científico e através de vários testes, de várias pesquisas, ela comprova que o risco dessa reação, que seja uma febrezinha, um mal-estar, é muito pequeno frente ao benefício. Em especial, doenças que elas são problemas reais. Então, ninguém vai dar uma vacina para uma coisa que não existe, né? Por exemplo, sarampo. Por que está acontecendo nos Estados Unidos esse surto de sarampo? Já existiam décadas que a gente não ouvia falar de sarampo. Então dá a ideia para a pessoa que aquilo é invenção, que está dando outras doenças, e essas mentiras vão espalhando. Você pergunta às pessoas, você já viu alguém com sarampo? A pessoa diz não. O que as pessoas fazem? Os negacionistas começam a espalhar mentiras com 1000 raciocínios, 1000 argumentos que não fazem sentido nenhum do ponto de vista científico. As pessoas acreditam, até por não ouvir muito falar de sarampo, param de tomar vacina de sarampo. E fica tudo bem com elas. Elas não tem nada porque o vírus de sarampo não está circulando. De repente, anos depois, que é o que a gente está vivendo agora, surto de sarampo. Estados Unidos não ouvia mortes com sarampo por décadas. Voltou morrendo gente. Gente o que? Negacionista que não tomou vacina. Por quê? Porque percebam que você está falando de décadas pessoas sem sarampo. Décadas pessoas sem morrer com sarampo. Então as pessoas começam a espalhar as mentiras, parece fazer sentido. Ou seja, né, o negacionismo contra a vacina, ele é realmente um problema real. É um problema que as pessoas que não entendem o método científico, não compreendem como a ciência consegue provar que uma doença pode ser prevenível pela vacina, elas acabam acreditando naquele argumento. Um argumento às vezes que parece lógico, parece simples, parece ter sentido, e fala a indústria que quer ganhar dinheiro, a nova organização global que quer te exterminar, colocando chip na vacina, aplicando em você, colocando grafeno, e 1000 argumentos causando autismo, né? E as pessoas acabam se seduzindo por esse argumento. Quando a gente pensa do ponto de vista científico, não faz lógica nenhuma. Por isso que as grandes organizações científicas, OMS, Ministério da Saúde dos países inteiros, associações médicas dos países inteiros, que se baseiam no pensamento científico, elas não vão corroborar com esses argumentos. São argumentos o quê? Feitos para a rede social. Então, dificilmente você vai ver um grande pesquisador de vacina, de sarampo, em rede social. Por quê? Porque não é a área dele que ele gosta, que ele estuda, ele é pesquisador, então ele está no laboratório. Enquanto você vê surgirem milhares de pessoas que focam exclusivamente em aprender a se comunicar com você, criando argumento e melhorando os argumentos dela para fazer um movimento anti-vacina, onde vai dar visualização, onde vai dar like, onde ele vai virar uma grande liderança fake, que é grande compreendedora de vacina. E às vezes a gente médico isolado, um ou outro, como eu e outros, que tem sua profissão, sou neurocirurgião, isso e aquilo, às vezes faz vídeo com vocês, tentando explicar, colocar que não faz sentido, mas muitas das pessoas que são negacionistas, elas ganham dinheiro
e muito dinheiro dizendo que vai desinfectar você contra a vacina, vendem livros, vendem curso, né, para aumentar a imunidade, uma série de coisas sem nenhuma comprovação científica, mas para isso ela tem que espalhar, muitas vezes, mentiras contra a vacina, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento